Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e hoje eu estou aqui com vocês para mais um vídeo da nossa leitura cronológica da Bíblia em um ano. Nós já estamos no livro de Josué. Hoje nós vamos fazer a leitura referente ao dia 12 de março, onde nós leremos os capítulos 4 ao 6, tá bom? Então, hoje, dia 12 de março, nós vamos fazer a leitura Josué 4 ao 6. Amém? Então, vamos para a leitura. Josué, capítulo 4. Depois dos israelitas atravessarem o Jordão, o Eterno disse a Josué: separe 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e diga a eles: tirem do meio do Jordão, onde estão os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Vocês devem levá-las até o lugar em que irão acampar esta noite. Josué chamou os 12 homens que havia escolhido entre o povo de Israel, um de cada tribo, e os instruiu. Voltem até o meio do Jordão e fiquem diante da arca do Eterno, o seu Deus. Cada um ponha uma pedra nos ombros, uma pedra para cada tribo de Israel, para que vocês possam, no futuro, lembrar-se dessa ocasião. Quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Vocês responderão: a correnteza do Jordão parou diante da arca da aliança do Eterno quando o povo atravessava o Jordão. Estas pedras são uma lembrança perpétua para Israel. Os representantes de Israel obedeceram à ordem de Josué. Retiraram 12 pedras do meio do Jordão, uma pedra para cada uma das 12 tribos, como o Eterno havia instruído Josué. E as levaram para o acampamento. Ali elas foram devidamente assentadas. Josué erigiu um monumento com as 12 pedras retiradas do meio do Jordão, do lugar em que haviam parado os sacerdotes que carregavam a arca da aliança. Elas continuam ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram no meio do Jordão, até que se cumprisse tudo o que Deus havia mandado Josué dizer ao povo, confirmando a instrução de Moisés a Josué. O povo todo atravessou o rio. Ninguém ficou para trás. Depois de todo o povo atravessar o Jordão, a arca da aliança e os sacerdotes também o atravessaram. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés atravessaram à frente do povo de Israel. Estavam preparados para lutar, obedecendo à ordem de Moisés. Ao todo, cerca de 40.000 soldados armados, treinados para a guerra, passaram diante do Eterno e rumaram para as campinas de Jericó. Naquele dia, o Eterno honrou Josué à vista de todo Israel. Os israelitas respeitaram Josué enquanto viveu, assim como haviam respeitado Moisés. O Eterno disse a Josué: mande os sacerdotes que estão carregando a arca do testemunho saírem do Jordão. Josué ordenou os sacerdotes: saiam do Jordão. E eles obedeceram. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Eterno saíram do meio do Jordão. E assim que os pés deles pisaram a margem, as águas voltaram a correr no leito do rio, como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês. Eles acamparam em Gilgal, que significa o círculo, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué construiu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então, ele disse ao povo de Israel: no futuro, quando os filhos perguntarem aos pais: o que estas pedras estão fazendo aqui? Respondam: Israel atravessou o Jordão em terra seca. De fato, o Eterno, seu Deus, secou para vocês as águas do Jordão até que todos os atravessassem, assim como fez com o Mar Vermelho, que secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Isso aconteceu para que todos os habitantes da terra reconhecessem
que o Eterno tinha poder para resgatá-los e para que vocês o reverenciassem para sempre. Josué, capítulo 5. Os reis amorreus do lado oeste do Jordão, e os reis cananeus do litoral, quando souberam que o Eterno havia secado as águas do rio Jordão diante do povo de Israel, até que todos atravessassem, ficaram muito assustados. Bastava pensar no povo de Israel para que perdessem a coragem. Na ocasião, o Eterno disse a Moisés: mande fazer algumas facas de pedra e circuncide outra vez o povo de Israel. Depois de prontas as facas, Josué circuncidou o povo na colina dos prepúcios. O motivo de Josué ter circuncidado o povo de Israel foi este. Todos os homens que saíram do Egito, os soldados, morreram no deserto. Todos os que saíram do Egito naturalmente haviam sido circuncidados, mas os que nasceram durante a jornada pelo deserto, após a saída do Egito, não eram circuncidados ainda. Na verdade, o povo de Israel peregrinou pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a antiga geração. Os homens que tinham idade para servir ao exército ao sair do Egito e obedeceram ao chamado do Eterno. O Eterno havia jurado que eles não veriam a terra que o Eterno prometera solenemente aos ancestrais dar aos seus descendentes, terra em que manam leite e mel. Mas seus filhos os substituíram, e foram estes que Josué circuncidou. Nenhum deles havia sido circuncidado durante a viagem. Depois de terminar a circuncisão de todos os israelitas, o povo permaneceu acampado até que todos se recuperassem. O Eterno disse a Moisés: hoje removi a humilhação que vocês passaram no Egito. Por isso o lugar foi chamado Gilgal, seu nome até hoje. O povo de Israel continuou acampado em Gilgal. Eles celebraram a Páscoa na noite do dia 14 daquele mês, nas campinas de Jericó. No dia seguinte, ao da Páscoa, eles começaram a comer o fruto daquela terra, pão sem fermento e grãos torrados. Depois disso, não tiveram mais necessidades do maná. O pão do céu cessou. Assim que começaram a comer alimento produzido na terra, não houve mais maná para o povo de Israel. Naquele ano, eles comeram das colheitas de Canaã. Um dia, quando Josué ainda estava acampado perto de Jericó, ele olhou para a cidade e viu à sua frente um homem de pé, que segurava uma espada. Josué aproximou-se dele e perguntou: de que lado você está? Do nosso ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: de nenhum dos dois. Sou comandante do exército do Eterno. Acabo de chegar. E Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Depois perguntou: o que o meu senhor deseja que o seu servo faça? O comandante do exército do Eterno ordenou: tire as sandálias. O lugar que você está pisando é santo. Josué obedeceu. Josué capítulo 6. Jericó estava fechada como um barril por causa do povo de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. O Eterno disse a Josué: preste atenção, já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e a sua guarda de elite. Agora faça isto: marche em volta da cidade com todos os seus soldados. Deem uma volta em redor dela. Repitam isso 6 dias seguidos. Escolha as 7 sacerdotes que carregarem 7 trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas com toda a força. Em seguida, faça soar um toque longo da trombeta. Quando ouvir esse toque,
todo o povo deve gritar o mais alto que puder. As muralhas da cidade cairão de uma vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade, todos devem correr para lá. Josué chamou os sacerdotes e ordenou: tomem a arca da aliança. 7 sacerdotes deverão levar 7 trombetas de chifre de carneiro e ir à frente, conduzindo a arca do Eterno. Em seguida ele disse ao povo: levantem-se, marchem ao redor da cidade, ponham a guarda armada, marchando à frente da arca do Eterno. Todos se mobilizaram. Josué deu as ordens e o povo marchou. 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro iam adiante do Eterno. Eles tocavam as trombetas, conduzindo a arca da aliança. A guarda armada marchava à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Os da retaguarda iam atrás da arca. As trombetas tocaram durante toda a marcha. Josué havia ordenado ao povo: não gritem. Na verdade, vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar, até que eu diga: gritem. Então podem gritar à vontade. Ele mandou a arca do Eterno rodear a cidade. Ele deu uma volta, retornou para o acampamento e ficou ali durante a noite. Na manhã seguinte, Josué levantou bem cedo e os sacerdotes carregaram a arca do Eterno. Os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, marchavam à frente da arca, tocando a trombeta enquanto marchavam, tendo a guarda armada marchando adiante e atrás deles. Eles marcharam e tocaram as trombetas. No segundo dia, eles rodearam a cidade outra vez e retornaram para o acampamento. Repetiram isto 6 dias seguidos. No 7º dia, todos se levantaram bem cedo e começaram a marchar ao redor da cidade como nos outros dias. Mas desta vez deram 7 voltas. Sim, naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué fez sinal para o povo: gritem! O Eterno entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que existe nela, está sob santa condenação e será dedicada ao Eterno. A exceção será a prostituta Raabe. A vida dela deve ser poupada, dela e de todos os que estiverem na casa dela, porque ela escondeu os espiões que enviamos. Quanto a vocês, fiquem longe das coisas condenadas. Não cobicem nada que esteja na cidade, nem toquem qualquer coisa condenada, pois, se houver objetos condenados no acampamento de Israel, todos serão prejudicados. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno e devem ser guardados no tesouro dele. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o toque das trombetas, todos deram um grito que pareceu um trovão, e as muralhas vieram abaixo. O povo correu para dentro da cidade e tomou posse dela. Eles submeteram tudo que havia na cidade à santa condenação, matando homens, mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué deu ordem aos 2 homens que haviam espionado a cidade: entrem na casa da prostituta e salvem a mulher e todos os seus parentes, como vocês prometeram a ela. Então os jovens espiões entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, enfim, todos os seus parentes. Eles retiraram a família e providenciaram um lugar para ela fora do acampamento. Mas a cidade foi queimada com tudo que havia nela, exceto o ouro, a prata, o bronze e os utensílios de ferro que foram levados para o tesouro do santuário do Eterno. Josué poupou a vida de Raabe, da família de seu pai e de todos os seus parentes. Ela continua viva e passa bem em Israel, porque escondeu os espiões que Josué enviou para espionar Jericó.
Naquele momento, Josué fez um juramento solene. Maldito perante o Eterno seja todo aquele que planejar reconstruir a cidade de Jericó. Ele pagará as fundações com a vida do seu primogênito e pagará os portões com a vida do seu filho mais novo. O Eterno estava com Josué e a sua fama se espalhou por toda a terra. Amém! Que lindo, né, irmãos? Como Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Espero que vocês estejam gostando desta leitura, dessa tradução. Para mim, está sendo assim muito empolgante, muito lindo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Até a próxima leitura.